A número 2 tem um desenho de um triângulo lá na folhinha de vocês. Então, aqui a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E o nosso triângulo, ele está encostado no eixo X, certo? Aqui nós temos a reta R e aqui a reta S. E ele disse no enunciado que a equação da reta R é 2x menos y menos 6 é igual a 0. E da reta S é 2x mais y menos 14 é igual a 0. E ele pede para determinar o ângulo formado entre essas retas. Então, ele pede para determinar esse ângulo aqui. Certo? Então, qual é a fórmula do ângulo entre retas? Ele pede para determinar a área também, né? Determine a área do triângulo e determine o ângulo formado. Então, para a área, a gente precisa dos 3 pontos. E para o ângulo, a gente vai precisar dos coeficientes angulares. Por quê? Porque se a gente pegar as fórmulas, a fórmula para a área é 1 sobre 2 vezes o determinante em módulo, que vai ser XA, YA, XB, YB, XC, YC, e repetimos o primeiro. Então, vou chamar aqui de A, de B e de C. A gente tem algum desses pontos? Não temos, mas nós temos a equação da reta. Outra coisa que ele quer é o ângulo, certo? Ele pediu a área e pediu o ângulo. Então, a gente tem a fórmula tangente do ângulo é MR menos MS dividido por 1 aqui é mais ou menos, alguém vê aí para mim na fórmula? Pessoal, aqui é mais ou menos MR vezes MS, eu não anotei aqui a fórmula. Ninguém sabe? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é menos. Menos? Então, menos MR vezes MS. Então, a gente precisa do coeficiente. Qual que é o coeficiente? O coeficiente é o númerozinho que acompanha o x na equação reduzida. Então, para achar o ângulo, nós precisamos transformar essas equações gerais na equação reduzida. E para achar a área, nós precisamos achar esses 3 pontos. O que seria, como pediu primeiro a área, vamos primeiro para a área. Esse ponto aqui, se ele está sobre o eixo X, a gente sabe que vai ser... Ô, Pro, Oi. ali na fórmula é 1 mais MS. Aqui é mais? É. Então, tá. Aqui vai ser o valor de x para A
E como está em cima do eixo Y, o YA vai ser 0. A mesma coisa aqui. Nós vamos ter um valor para XC, mas o YC vai ser 0. E o ponto B é o ponto em comum das retas R e S. Sempre que eu tenho que calcular um ponto em comum entre duas retas, eu tenho que fazer o sistema. Então, aqui, para achar o XA, basta eu pegar, ele faz parte da reta R, e jogar 0 no Y. Então, vamos lá. Primeiro, para encontrar XA. Então, vai ficar 2 vezes XA menos, quanto é o YA? 0 menos 6 igual a 0. 2 vezes XA fica desse lado, o 0 não interfere em nada, menos 6 passo para o outro lado, 6. XA vai ser, o 2 está multiplicando, vou passar dividindo, 6 dividido por 2, 3. Então, descobrimos que o ponto A está na coordenada 3 e 0. O ponto C, XC, para determinar XC, ele faz parte da reta S. Então, nós usamos a reta S para ele. No X, nós colocamos o valor de XC, que é o que a gente quer descobrir. No Y, a gente coloca o valor do YC, que é 0. Então, 2 vezes XC, o 0 não interfere em nada, menos 14, passo para o outro lado, fica 14 positivo. O 2, que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, 14 dividido por 2 é 7. Então, o ponto C está no 7 e 0, coordenada 7 e 0. Agora, para eu determinar, então aqui vai o 3, aqui vai 0, aqui vai o 7, aqui vai 0, aqui vai o 3, aqui vai 0. Falta as coordenadas do ponto B, que eu vou ter que resolver através de sistema. Vou apagar aqui o XA e o XC. E vou colocar essas duas retas num sistema. Aqui, para resolver sistema, eu tenho que dar um jeito de somar essas duas equações e uma das letras sumir. Como que uma das letras precisa sumir? Eu preciso ter a mesma quantidade de uma das letras e sinal contrário. Aqui, o X tem a mesma quantidade, mas não está sinal contrário. Vamos ver o Y. Tem a mesma quantidade e está de sinal contrário. Então, a gente não precisa mexer em nenhuma das duas equações. Basta somá-las. 2x mais 2x, 4x. Menos y mais y, 0. Menos 6, menos 14, menos 20. 0 mais 0 é 0. Letra para um lado, número para o outro. Negativo, passo para o outro lado, positivo. O 4 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 20 dividido por 4, que é 5. Então, o ponto em comum em x vai ser no 5. Então, o xb é 5, xa é 3, xc é 7. Realmente, teria que ser algum valor entre os dois.
Então, aqui a gente já determinou que xb é 5. Para determinar o y, a gente escolhe uma das duas retas e substitui por x igual a 5. Quando o nosso x é 5, quanto que vai ser o nosso y? Tanto faz, pode escolher qualquer uma das duas. Vou pegar a de baixo. 2 vezes x, o nosso x é 5, mais y, que é o que a gente precisa descobrir, menos 14. Peguei a reta S. 2 vezes 5, 10, mais y, menos 14. 10 menos 14 fica menos 4. Letra para um lado, número para o outro. Então, o YB é 4. Então, aqui ficou 4. Agora, sim, nós podemos calcular a nossa área. Nós precisamos dos pontos para calcular a área. Então, vou apagar esse pedacinho aqui, para não atrapalhar no nosso cálculo de área. Então, aqui, a área vai ser 1 sobre 2, não tem nada, a gente repete, vezes. Aqui eu esqueci do módulo de novo. Vou pôr os números. 3, 0, 5, 4, 7, 0, 3, 0. Para a direita, no sentido da diagonal principal, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. Juntando aqui, vai dar 12. No sentido da diagonal secundária, para a esquerda, 0, 28 e 0. Somando aqui, sobra só o 28. Então, continuando, o A é A, que é o que a gente quer descobrir, 1 sobre 2 vezes módulo. O 12 menos o termo de cá, 28. A área, então, vai ser... Mais uma vez, pessoal, esse módulo existe porque não tem como a área da negativa, porque, olha, 12 menos 28 vai sobrar menos 16. Existe uma área negativa? Não existe, então a gente tira do módulo positivo. Então, fica 16 vezes 1, 16, dividido por 2, 8. Então, a área desse triângulo é 8. Agora, falta a gente determinar o ângulo, porque pediu duas coisas, certo? Para determinar o MR e o MS, eu falei para vocês que a gente precisava da equação reduzida, certo? Então, como que é o formato da equação reduzida? A equação geral é a x mais by mais c igual a 0. E a equação reduzida, a gente isola o y. Daí o coeficiente, ou seja, o número que acompanha x, passa a se chamar m, e o coeficiente que está sozinho passa a se chamar n. Então, essas são as duas equações de reta que a gente aprendeu, a geral e a reduzida. Então, aqui ele deu a geral para as duas. Como é que vai ficar a reduzida da reta R? O y se mantém desse lado e eu vou passar o 2x está positivo, passo para o outro lado negativo.
O menos 6 está negativo, passo para o outro lado positivo. O y nunca pode ficar negativo nesse caso, então eu inverto o sinal de todos os elementos. Tá? Eu vou tirar esse traço aqui. Então, qual que é o coeficiente angular da reta R? O número que acompanha x, 2. Agora, para a nossa reta S. O y fica desse lado e a gente passa o 2x positivo para o outro lado negativo e o menos 14 vai ficar mais 14. Aqui o y já está positivo, certinho, então o ms é o número que acompanha o x com sinal menos 2. Agora, a gente joga na nossa fórmula da tangente do ângulo. Tangente do ângulo entre as retas vai ser, em módulo também, 2, que é o coeficiente MR, MS menos 2, 1 mais MR, 2, vezes MS, que é menos 2. Então, a tangente do ângulo entre as retas R e S vai ser módulo 2 menos 2, vai ficar mais 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Tirando do módulo, vai ficar 4 sobre 3. Se vocês jogarem lá na calculadora de vocês ou numa tabela, vocês teriam que procurar qual ângulo se aproxima de uma tangente 4 sobre 3. E se for usar a calculadora, tem que apertar no Shift, tangente, 4 dividido por 3. Que vai dar aproximadamente um ângulo de 53 graus. Deixa eu pegar aqui a calculadora para mostrar para vocês. Daí aqui vai ficar Shift, tangente, para ir tangente na menos 1 ou arco tangente, abre parênteses, 4 dividido por 3, fecha parênteses. Esse tangente na menos 1 é igual ao arco tangente. Então, uma das possibilidades de resposta era arco tangente é igual a 4 dividido por 3. Ó, aproximadamente 53 graus, 13,01, tá? Então, esse é aproximadamente o nosso ângulo. Pessoal, tá